Quais são os motivos que você tem para se alegrar nesse Natal? O texto que nós iremos estudar agora trata dos motivos apresentados por Isabel. Eu queria que você meditasse nisso com seriedade, porque ela nos dá grandes lições de como nós podemos encontrar e nos alegrar com os motivos certos. Acompanhe agora na mensagem a seguir. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 1, a partir do versículo 39, nós lemos a respeito de uma situação inusitada que é a do anjo ter anunciado o nascimento, a concepção. E também, ao dizê-lo, ele mencionou que a parente de Maria, Isabel, também estava miraculosamente já com 6 meses de gravidez. E aparentemente o milagre da Isabel era maior do que a de Maria inicialmente, porque Isabel é dita, ela já era bem já de idade. Então, Lucas no capítulo 1, versículos 39, diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, agradecemos pelas ofertas trazidas à tua casa. Pedimos que o Senhor use com sabedoria por meio dos teus servos que administram. Pedimos também que o Senhor abençoe, ó Deus, esta palavra para que ela nos instrua, para que ela possa trazer-nos aquilo que humanamente não conseguimos, entendê-la conforme o Senhor quer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou também falar na classe única após a escola dominical, então eu vou dividir a minha palavra em 2 partes. A primeira é essa reação de Isabel, e na hora da sala conjunta eu vou falar sobre o cântico de Maria. Mas a parte inicial, então, desse texto trata desse momento interessante quando Maria, ela viaja e vai até a casa de Isabel, e elas então se alegram com o fato das duas estarem grávidas e esperando. E as duas, de maneira miraculosa, elas estão celebrando o que está acontecendo. Tanto Isabel quanto Maria, elas então manifestam a alegria delas cantando. Não é comum, irmãos, as pessoas cantarem por motivos que não sejam dignos. No contexto da igreja, geralmente nós não temos o costume de cantar simplesmente porque chegamos ao estacionamento da igreja, já começamos a cantar algum hino. Geralmente não é isso que acontece. No dia a dia também as pessoas não cantam enquanto trabalham. Aliás, tem algumas pessoas que cantam. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma empregada do vizinho que ela cantava o álbum inteirinho de um cantor que ela gostava, sertanejo. E ela não cantava só para ela cantava para o quarteirão inteiro. E era uma empregada, falou: olha, você está perdendo tempo como empregado, você devia lançar uma carreira como cantora.
Porque, e é comum às vezes, né, as ajudantes, enquanto elas trabalham, elas cantam, e aí o patrão não está em casa, quem estiver por perto é que vai sofrer com a cantarolia, né? Mas por que nesse contexto, então, o que motivou Maria a cantar e a Isabel a celebrar aquilo que estava acontecendo? Nesta manhã eu gostaria então de falar sobre alguns motivos específicos que justificam a alegria dessas duas mulheres. Por que é que Deus, de todo mundo que poderia ter sido mencionado no Novo Testamento, Deus escolheu relatar o gesto de alegria dessas duas mulheres? Tinha muitas pessoas, tinha muitos homens, muitos estudiosos, muitos rabinos, mas Deus escolheu a manifestação dessas duas mulheres para fazer parte das Escrituras. E a primeira delas, então, é a Isabel. E algumas coisas, então, mostram os motivos que levaram Isabel a celebrar e a anunciar aquilo que estava acontecendo. Primeira coisa, irmãos, veja que a Isabel, ela tem em vista aí o anúncio do anjo. A novidade a respeito do que aconteceu com Isabel foi anunciado a Maria bem antes. Lucas, no capítulo 1, no versículo 36, a gente lê a respeito disso. Quando Maria ficou sabendo que ela estava grávida, o anjo também informou. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então o anjo cumpriu esse papel. No momento em que ele informou a Maria, ele também informou do nascimento, ou já de 6 meses de gravidez que Isabel já tinha. Agora, como é que Isabel, sendo uma pessoa idosa, e aqui, se o texto diz aqui no capítulo 36, que ela já sendo velho, na sua velhice, e aqui possivelmente ela já deveria ter os seus 80 anos, essa é a categoria que geralmente as escrituras determinam como uma pessoa já idosa, uma pessoa de 80 anos, grávida de 6 meses, como é que ninguém soube disso? E o anjo é então que tem que ir lá e revelar a novidade. Mas essa então é a primeira razão que irá culminar numa série de fatores para o cântico de Maria, para a alegria das duas. Então, Isabel, ela é uma pessoa abençoada por Deus, ela é uma pessoa que foi escolhida também para receber esse gesto miraculoso, à semelhança do que aconteceu com Sara e tantas outras mulheres no Antigo Testamento. Isabel, ela é agora também escolhida para ser um testemunho do ato grandioso, do milagre de Deus, de fazer com que uma pessoa naquela idade concebesse. Então, esse é o primeiro ponto. E por que eu digo isso? Porque Maria, ela vai visitar Isabel exatamente por causa disso. Ela fica ansiosa e ela então vai, veja no versículo 39, diz que naqueles dias, dispondo-se Maria, ela foi apressadamente. Eu não sei nem se ela podia andar com tanta pressa assim, ela estava grávida. Mas enfim, ela foi com pressa, ela não hesitou em ir ter com a sua parente e saudá-la e alegrar-se com ela a respeito do que estava acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. O anúncio da gravidez de Isabel foi feito pelo próprio anjo. E ele, mais do que ninguém, sabia o que estava acontecendo. A segunda coisa, diz o texto, que Maria, como eu disse, ela vai ao encontro de Isabel. Eu não sei se vocês já perceberam que o gesto de Maria aqui é semelhante ao gesto dos magos, que ao saberem do nascimento de Cristo, eles vão até a manjedoura e eles procuram onde estava o menino Jesus e vão para saudá-lo, para presenteá-lo, para se alegrar com ele. E Maria, ela faz então exatamente a mesma coisa, como Jesus não tinha nascido ainda, mas ela vai até Isabel e ela vai por causa daquilo que Deus havia feito também com a sua serva.
Uma das coisas, irmãos, que se nós não fazemos, nós poderíamos começar a fazer por ocasião de Natal, é selecionar alguém que você não visita há muito tempo. Sabe aquela pessoa? Às vezes é até um parente seu, mora aqui em São Paulo, ou às vezes nem que não more, que more numa cidade vizinha. Tire um dia agora, nesse período de Natal até Ano Novo, pegue o seu carro, vá até a casa desse parente, se alegre com ele por causa daquilo que Deus fez no Natal, naquele dia, e tem feito constantemente. É lógico que o seu parente vai ficar boquiaberto. O que aconteceu? Você nunca apareceu aqui em casa? Você já tem um motivo. Eu estou aqui porque o meu pastor disse que é para eu visitar alguém neste Natal, à semelhança do que Maria fez. É importante, irmãos, fazermos isso, e Maria dá esse grande exemplo. Ela vai se alegrar com aquilo que Deus fez na vida de alguém. Às vezes nós conhecemos alguém que deu à luz, alguém que conseguiu se recuperar de uma doença, alguém que conseguiu ser abençoado com um novo trabalho, alguém que conseguiu passar em algum concurso. É parte da vida e da comunhão do cristão, e se alegrar com a pessoa. Então faça isso. É um gesto solidário, é um gesto que as Escrituras recomendam. Tome a iniciativa, porque às vezes o tempo passa e quando você vê, fala, meu Deus, já passaram 10 anos e o meu amigo está aqui do lado, a minha vizinha está aqui do lado, o meu parente, e eu nunca fui visitá-lo. Às vezes eu tenho parentes que eu fico sabendo, nasceu o menino, você tem que ir lá visitar. E essa programação, eu tenho que ir lá visitar, vai passando, de repente, já sou convidado para o aniversário do primeiro ano. Já foi um ano, passou, meu Deus, um ano se passou. E aí, se no primeiro ano não vai dar para eu ir nesse primeiro ano, e aí aquilo vai enrolando, de repente você já começa a receber o convite para a profissão de fé. O menino já tem 12 anos. Então, a gente tem que... Desculpas nós vamos ter sempre. Faça esse compromisso hoje. Eu vou visitar alguém. Alguém por quem Cristo morreu, alguém que foi abençoado por Deus e eu quero me alegrar com ele. Faça isso. Isso é parte da vida cristã. Irmos até alguém e nos alegrarmos com ele. É isso que Maria fez. E olha que Maria tinha motivos muito maiores de se alegrar. Ela poderia dizer, eu não vou para lugar nenhum, quem quiser vem até a mim para se alegrar comigo, porque na verdade eu estou grávida do menino Jesus. Mas ela, mesmo assim, ela foi se alegrar com Isabel. No caso, uma terceira coisa que Isabel também demonstra, irmãos, veja nos versículos 42, quando Maria chega, no versículo 41, dizendo que Maria, ela chegou e ela saudou Isabel. E aqui a palavra saudação não é simplesmente, às vezes, você chegar e falar, bom dia, como vai? Saudar, no contexto bíblico, envolvia geralmente uma palavra mais elaborada. Eu não sei quantos aqui cresceram tendo que pedir bênção aos pais. Sempre que encontrava com os pais, dizia, a bênção, meu pai. Muita gente cresceu assim. E quando você pedia bênção, e às vezes se não pedia, o pai, às vezes até repreendia. Tem que pedir a bênção. É um costume nosso, às vezes de algumas famílias. Hoje nem sempre isso acontece mais, mas em alguns lares, muitos ainda pedem a bênção do pai ou da mãe. Alguns têm o costume de beijar o pai ou a mãe. No caso do Antigo Testamento, a saudação era feita com alguma coisa que eles já tinham preparado. Chegava numa casa, então, saudava em nome de Jesus, saudava com alguma palavra de agradecimento, saudava com alguma palavra de gratidão por algo que a pessoa tinha feito. Então, a saudação era uma prática comum. E Maria, então, ela chega, ela saudou Isabel. Infelizmente, nós não temos aqui a palavra, o que foi que Maria disse.
É apenas dito que ela saudou. E mais importante do que a saudação de Maria, veja só, aconteceu algo curioso, porque ouvindo ou seja, ouvindo Isabel a saudação, a criança que estava no ventre, no caso João Batista, ele estremeceu, o menino começou a mexer dentro do ventre. Algumas pessoas dizem que quando uma pessoa se emociona, às vezes o bebê, ele também acaba sendo impactado e então ele acaba também manifestando aquela alegria. E não houve nada necessariamente com o bebê, ele nem tinha ainda a capacidade de entender quem estava chegando. Ora, Isabel, cheia do Espírito Santo, ela comenta de forma contrária. No versículo 44, ela diz que logo que Maria chegou e ouviu a voz, e o bebê ouviu a voz, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Então veja, o comentário de Isabel mostra que a criança não estremeceu só por causa de reflexos, por causa da mãe ter se alegrado, também, mas a criança, mesmo no ventre materno, João Batista já se alegrava com a presença de Maria, que era então a mãe de Jesus. Quais são os motivos, então, que você tem para se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros? Esse exemplo aqui de João Batista, dentro do ventre da mãe, se alegrando com aquilo que já ainda estava dentro do ventre de Maria, trouxe tanta alegria, tanta comoção. Isso nos ensina, irmãos, que às vezes nós protelamos demais as ocasiões e a oportunidade para irmos nos alegrar com alguém. Vamos esperar nascer, não sabemos nem se vai ser, vamos esperar isso se concretizar. Nem sabe se vai realmente decolar esse projeto. Não, irmãos, faça o compromisso hoje. Eu vou me alegrar, eu vou me congratular com alguém que também tem sido alvo das bênçãos de Deus. Para que isso aconteça, é importante que você saiba o que está acontecendo na vida do povo de Deus. E é por isso que, numa vida comunitária como nós temos, é importante que, enquanto nós estamos orando, durante todo esse ano, quantas vezes nós oramos, às vezes por pedido, quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas estiveram internadas na UTI, passaram por situações difíceis e recuperaram e conseguiram, hoje estão, às vezes, entre nós aqui. É importante nós, então, irmos até a casa, nos alegrar, nos celebrar. Não precisa ficar muito, porque você vai também incomodar as pessoas. Se todo mundo chega na casa e passa a tarde inteira, às vezes não vai ser bom também. Mas vai lá, leva um presente, e um presente não precisa ser comprado no shopping, não. Um presente pode ser um bolo, pode ser uma pamonha, pode ser um pão de queijo, pode ser qualquer coisa assim. São Paulo não tem muita pamonha, né? Mas qualquer coisa que seja agradável. E você chegue, compartilhe aquilo, celebre com alegria. Não espere as coisas concretizarem, porque na verdade, às vezes, todos os dias Deus tem concretizado etapas em nossas vidas. E finalmente, Isabel, ela se alegra e ela parabeniza Maria por causa da sua fé. Veja no versículo 45, nas palavras de Isabel, Lucas 1, 45, ela diz: bem-aventurada a que creu. Interessante a palavra de Isabel. A bem-aventurança ou a gratidão, aquilo que Isabel celebrava era o fato de Maria ter crido. Ela não celebrou o fato dela estar grávida, ela não celebrou o fato dela ter sido escolhida, mas o fato dela ter crido. E vocês se lembram de onde veio essa palavra? Quando Maria, ela recebeu a palavra de Deus
de que aquele que havia sido concebido nela era obra do Espírito Santo. Isso, irmãos, requer fé. Maria e José também precisaram de muita fé para entender e para saber que aquilo que estava acontecendo com eles era obra de Deus. E a lição que nós aprendemos disso é que nós precisamos, por ocasião deste Natal, celebrar os momentos e os gestos de fé que nós passamos neste ano. Como eu mencionei, em muitas ocasiões deste ano, nós passamos por situações e várias famílias passaram por dificuldades que só pela fé nós oramos, só pela fé nós aguardamos, só pela fé nós tivemos o interesse e o ânimo de estar junto com algumas famílias, porque se fosse pela lógica humana, nós já teríamos desistido. Então, se você precisa de um motivo para se alegrar neste Natal, à semelhança do que Isabel fez, celebre aqueles que tiveram fé. Várias pessoas foram recebidas aqui neste ano, publicando a sua fé. Você já foi cumprimentar uma dessas pessoas? Você já chamou uma dessas pessoas para sair depois do culto? Não, eu queria sair com você hoje. Eu quero celebrar o fato de você ter crido, o fato de você ter publicado a sua fé. Precisamos, irmãos, nos alegrar com isso. Porque do contrário, vai se tornando uma coisa tão corriqueira e sem significado. Precisamos nos alegrar com aquilo que é importante. E Isabel, ela diz claramente, bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vocês devem se lembrar do que aconteceu com o pai de João Batista, que ele não creu exatamente imediatamente e por causa disso ele ficou mudo, mas Maria creu. Isso é um motivo para nós celebrarmos. Então, resumindo, o que nós teríamos como razões para nos alegrar e para celebrar, aprendendo somente com Isabel ainda. Primeiro, nós devemos ter a iniciativa de ir celebrar com as pessoas que Deus tem abençoado. Segundo, nós devemos ter a iniciativa de alegrar-se com aquilo que Deus tem realizado na vida das pessoas. E para que isso aconteça, nós precisamos nos informar e saber o que está acontecendo na vida das pessoas pelas quais Deus morreu. E em terceiro lugar, nós, no caso de Isabel, precisamos valorizar a fé. Natal não é simplesmente uma celebração do nascimento, mas é uma celebração daqueles que creem. No caso Maria, no caso tantos outros, creram que aquilo que estava acontecendo era obra de Deus. Nós vivemos, irmãos, em dias difíceis em nosso país, e quando nós olhamos para o cenário e as projeções que as pessoas fazem do que pode acontecer no ano que vem e nos próximos anos, a gente indubitavelmente afirma pela fé. Quem tem filhos ainda para criar, para ir para a escola, quem ainda tem contas para pagar, casa, financiamentos e trabalho, e a sua empresa, você percebe que a empresa está meio capengando e você não sabe se a situação vai se perdurar. Tudo isso demanda de nós a fé. E nós então precisamos, à semelhança de Isabel, nos alegrar e nos congratular com aqueles que têm prevalecido e têm caminhado pela fé em dias como esses. E é isso que Isabel nos ensina. Eu queria convidá-los então a hoje, por ocasião do Natal, nós possamos lembrar
de pessoas que têm passado por situações não só de dificuldades, mas também de vitórias e alegrias, e nos alegrarmos com elas. Você já sabe com quem você irá celebrar hoje ou de hoje até o primeiro do ano? Faça o seu compromisso hoje. Antes de você sair desse culto, pense em alguém. Que se você não fizer isso hoje, você não vai fazer isso. Natal do ano que vem, nós vamos chegar aqui e você falar, eu devia ter ido, o pastor falou, eu devia ter ido. Pois então, escreva hoje na sua Bíblia, eu vou visitar fulano. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos presenteou com o teu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor também nos ajude a alegrarmos-nos com aqueles que o Senhor também tem presenteado. À semelhança do que Isabel fez, do que Maria fez, queremos também celebrar a tua bondade sendo manifesta na vida do teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.